E aí pessoal do Mundo do Carro, tudo bem com vocês? Bom, nos últimos vídeos, uns 3, 4 vídeos atrás, eu falei sobre o Range Rover Sport 2021, tá? E eu vi que vocês ficaram com muitas dúvidas referentes a funcionalidades do carro. Ou seja, como funciona a tração, como funciona a suspensão, como funciona o Terrain Response e outros sistemas mais. Então nesse vídeo eu vou explicar um pouco melhor como funciona, tá? E aí, se você não conhece seu canal Mundo do Carro, eu sou o Paulo Gustavo. Qualquer dúvida, fiquem à vontade e podem perguntar. Então, pessoal, esse aqui é a parte interna do Range Rover Sport, tá? Esse que é o modelo diesel HSE. Então, como funciona a primeira coisa, pessoal? Nós temos aqui, ó, alguns botões no console. Então, eu vou falar do HDC, assistente de descida. Como funciona? Se eu estiver diante de uma inclinação íngreme e escorregadia, eu posso frear errado e perder o controle do veículo. Ele pode descer de lado e é perigoso capotar, ou as rodas travarem, então fica bem perigoso. Então, apertando esse botão, aqui no painel, ele vai acender uma indicação verde, que é aquela que vocês estão vendo ali no meio do velocímetro, e aí você consegue aumentar ou diminuir a velocidade utilizando o mais e menos do Cruise Control, tá? Então, utilizando os botões do mais e menos do Cruise Control, eu consigo aumentar a velocidade de descida ou descer a velocidade, diminuir, desculpa, a velocidade de descida, tá? Isso quando o carro estiver em movimento, perfeito? E aí, dessa forma, o carro ele faz um controle de descida. Então, ele vai utilizar os freios ABS e ele vai fazer um controle melhor do que eu faria se eu estivesse freando o carro. Então, é melhor entregar na mão dele e deixar ele fazer isso. Esse é o HDC, Hill Descent Control. Temos aqui a suspensão. Então, neste momento está na suspensão no modo acesso. Então, o carro ele abaixa bastante para você conseguir entrar e sair com mais facilidade. Se você quiser umas fotos, eu vou deixar aqui no card aqui em cima um videozinho que vai indicar o vídeo que eu expliquei esse carro, como funciona e como ele é, tá? Então lá eu vou mostrar umas fotos dele subindo e descendo. Aqui é só passar por cima desse modo aqui para explicar para vocês. Então, o modo acesso, quando eu desligo o carro ele abaixa para você entrar com mais facilidade. Quando você começa a andar com o carro, ele vem para esse meio aqui, esse tracinho, e aí o carro ele sobe 4 centímetros, que é o modo normal dele. E se eu estiver diante de um terreno complicado, off-road, precisar de mais altura, é só apertar este botãozinho para cima, e aí o carro vai subir, além daqueles 4 que ele já subiu, ele sobe mais 7 centímetros. Então, ou seja, do acesso para o normal são 4, do acesso para o off-road são 11 centímetros. Tá? Então o carro fica bem alto, é uma suspensão pneumática e ajuda bastante. Tá? Aqui nós temos a reduzida. Então, caso você vá puxar alguém de um atoleiro, vai entrar numa lama muito pesada, vai subir uma montanha muito íngreme, uma pedra muito grande, tudo que exigir muita força do carro, você precisa acionar a reduzida. Tá? Mesmo esse carro tendo 70 kg de torque, é legal acionar porque você vai forçar menos o carro e vai multiplicar a força com a reduzida acionada. Como faço isso? É só colocar o câmbio no neutro. Então, ó, câmbio no neutro. Venho aqui. Deixa eu só desligar os sensores. Pronto. Aperto reduzida. E ele já acionou. A luzinha está acesa, tá? E ele acende aqui no painel a indicação da reduzida acesa, ok? Como funciona o ATPC? Esse aqui é um Cruise Control Off-Road. Como que ele funciona? É bem simples. Quando você aperta esse botão, ele também acende laranja. E aí, aqui no painel vai ficar aquela indicação que é um Cruise Control Off-Road. Ele funciona de 3 a 34, 35 km por hora, se me falha a memória. E aí, mesma coisa, apertando o mais ou menos do Cruise Control, eu consigo aumentar ou diminuir a velocidade. Então, percebam ali a setinha, ela vai subir ou descer de acordo com minha necessidade, tá? Então, é bem simples para ajustar o ATPC. Como ele funciona? Depois que eu selecionei a velocidade que eu quero, é só tirar o pé do freio e o carro vai manter essa velocidade que eu escolhi, tá? Então é bem tranquilo, bem simples. E aí é um Cruise Control Off-Road para você usar num terreno mais preocupante, mais difícil. Então você só se preocupa com o volante do carro, perfeito? Passando agora para a parte do Terrain Response. O que é o Terrain Response? Nós temos aqui alguns modos de condução, tipos de terreno.
essa aqui é a versão 2 do Terrain Response. O que significa? Quando nós tínhamos o Terrain Response lá no Discovery, já tinha o Terrain Response, nós tínhamos a opção de terreno. Então lá você podia escolher entre normal, grama, cascalho e neve, lama, buracos, areia e pedra. Nesse Terrain Response 2 você tem a função automática, onde você consegue deixar no modo automático e o carro ele vai alternar de forma automática entre os terrenos. Tá? Vamos explicar um pouco melhor. Por exemplo, para que servem esses tipos de terreno? Então, se eu estiver na areia de praia, por exemplo, uma areia de jalapão, uma areia de duna, é só eu apertar o modo areia, tá? Opa, deixa eu tirar só do automático. Pronto. É só eu apertar o modo areia. Então, o carro sabe que, se eu apertei o modo areia, ele não pode entregar torque assim que eu sair com o carro, porque se ele entregar torque, a roda vai patinar, o carro vai afundar na areia. Então, ele sai como se fosse de segunda marcha, sem entregar tanto torque. Ele também sabe que a areia é muito pesada, então se ele sair e logo na sequência trocar de marcha, a areia pode parar o carro novamente. Então ele sai de segunda, ele vai ganhar velocidade, ele vai deixar a rotação subir para você primeiro ganhar velocidade, depois ele troca de marcha, para você não correr o risco dele parar de novo, depois que você conseguir colocar o carro em movimento. Tá? Então é o software programado para o modo areia. Se eu coloco no modo pedra, por exemplo, o carro sabe que ele precisa de todo o torque disponível na roda. Ou seja, a hora que eu acelerei, eu estou em cima de uma pedra. Então a pedra ela tem muita aderência, muito atrito. Então ele pode sim entregar torque e ele vai precisar desse torque para subir essa pedra. Que geralmente é muito comum as pessoas usarem esse modo, ou melhor, um exemplo bom de usar é lá nos Estados Unidos, em Utah, se eu não estiver enganado, no deserto, que tem aquelas pedras monstruosas e é um terreno bem poroso e as pessoas sobem umas pedras gigantes com os carros. Tá? Então esse sistema da pedra aqui, ele pede para que esteja acionada a reduzida para ele poder entregar o torque máximo do motor. Tá? Outro exemplo é aqui o grama, cascalho e neve, que são tipos de terrenos bem escorregadios. Então, se eu selecionei esse modo, significa que eu estou com um terreno muito escorregadio. Então, ele começa saindo de forma bem tranquila, igual a areia. Então, ele sai de forma bem tranquila para você não patinar, não distracionar a roda e perder o controle. E aí ele deixa o pedal do acelerador muito sem resposta. Então você acelera, o carro não responde, porque ele sabe que se ele responder, você vai distracionar e você vai perder o controle do carro. Perfeito? E na lama e sulcos, quando eu acelero, ele entrega torque, ele entrega muita rotação nas rodas, porque na lama é bom, eu preciso estar com as ranhuras dos pneus limpos. Então, dando rotação na roda, o barro sai das ranhuras do pneu e aí você consegue agarrar no barro de novo e colocar o carro em movimento. Então eu falei um pouquinho de cada um deles, só para vocês entenderem que cada modo que eu escolho, o carro ele tem que agir de uma forma específica para cada modo para conseguir fazer você passar com mais facilidade, mais segurança. Tá? E lembrando que se eu colocar no modo automático, o carro vai fazer isso tudo sozinho para mim. Ele vai conseguir identificar e vai agir da melhor forma possível. Perfeito? Mais uma coisa interessante, pessoal, se eu vier na tela de cima aqui, eu tenho a opção dimensões do veículo. Então, apertando aqui nas dimensões do veículo, eu vou conseguir acessar, olha aqui, ó, exibindo a altura do modo acesso. O modo acesso é o modo mais baixo da suspensão. Então, ele vai falar aqui, ó, a altura do carro, 177. Isso ajuda bastante, tá? Se eu colocar no modo normal, olha lá, a altura normal, ele já foi para 182 e ele está falando que eu tenho 21 centímetros de altura em relação ao solo. Então, eu ganhei 4 centímetros. Se eu apertar aqui no modo off-road, ele foi para 1,89, ele subiu 7 centímetros e eu ganhei aqui 29 centímetros, ganhei não, né? Agora ele está com 29 centímetros de altura em relação ao solo. Então, se tiver com alguma dúvida no seu carro, é só entrar aqui, aqui, é só eu entrar em, ó, esse aqui é o menu principal, você vem na terceira tela em dimensões do veículo e aí ele vai conseguir te mostrar as dimensões. É legal porque se você tiver com dúvida do tamanho do carro é só olhar aqui, tiver com dúvida da largura é só olhar aqui, e isso é bem interessante. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Como eu disse, ele é um vídeo explicativo de como funciona algumas das principais funções off-road do carro. Até porque se você compra um carro desse, a ideia é utilizar, ele é um carro muito off-road, muito tecnológico e requintado. Espero ter ajudado um pouquinho. Se tiver mais alguma dúvida, podem perguntar, eu posso fazer outros vídeos.
e espero que tenham gostado do vídeo. Se você não conheceu o canal, esse aqui é o Mundo do Carro, eu sou o Paulo Gustavo, se inscreve, dá seu like e até o próximo vídeo, pessoal. Abraço!